Oi, meninos! Bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam bem, descansados, sim, e com muita vontade de aprender português, sim. Bom, meninos, nós vamos continuar falando um pouco de oralidade, sim. Quando eu falo de oralidade, eu estou falando aí da parte oral, que nós sempre praticamos em classes, mas nesse nível 10 nós estamos dando mais foco, sim, na leitura, na escrita e na conversa, ok? É muito importante que nós saiamos desse curso falando bem, nos comunicando bem, sim, com muita segurança. Não é aqui falar falar que nenhum robô, falar portunhol, mas falar português de verdade, ok? Então a proposta dessa classe é que nós possamos nos comunicar, ok? Bom, então lá, vamos entender o que nós vamos falar sobre essa classe. E aí, o tema de hoje é sobre melhor idade. Ok? Lembra lá, melhor idade lá idade. Sim? É uma forma de tratar as pessoas maiores aí de 60 anos. Ok? Então nós falamos que é a melhor idade. Por que a melhor idade? Já viveram tudo que deveriam viver, tem bastante experiência de vida. Então essas pessoas agora estão vivendo a melhor idade. Sim, a melhor idade que seria aquela idade de tranquilidade, de muito respeito, sim? Bom, então vamos ler o que nós vamos aprender aqui. Olá, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, porque na aula de hoje vamos praticar a habilidade de falar e argumentar. É fundamental terminar esse curso sabendo falar de forma fluida e sem interrupções. Por isso, separamos um tema sobre idosos, sim? E aí é a forma mais, como eu posso dizer para vocês, é a forma mais polida, mais educada, porque existem, na tradução literal, por exemplo, viejo e vieja, nós falamos velho e velha. Mas se eu falo para uma pessoa, por exemplo, ai, você é velha, ele é velho, é um pouco pesado, sim, um pouco não, muito pesado, sim. Tem algumas pessoas que falam velhinho, velhinha, lembra lá que em português nós escrevemos com LH, LH, velhinho e velhinha. Também, mas aí eu sempre aconselho falar idoso. Sim, pode ser, essa palavra pode variar em gênero. Pode ser idoso ou idosa, ok? Bom, para que possamos praticar os sons do português e também aumentar nosso vocabulário com a língua portuguesa. Lembre-se que esse nível, nosso foco maior é materializar todo o conhecimento acumulado ao longo dos 10 níveis. E entre as atividades formativas dessa unidade, teremos uma parte que você deverá falar bons estudos, ok? Então, novamente aqui, eu peguei o material do CELP Brás, ok? Então, aí nosso tema é melhor idade, já expliquei por que essa expressão melhor idade, sim? É uma forma de ser respeitoso, sim, de ser educado com as pessoas que se passaram dos 60 anos. Novamente, do seu lado esquerdo, é o elemento provocador, que é aquilo que o professor, o avaliador, vai te entregar, e aí você vai ter um tempo para analisar. E a parte direita é a parte que o professor vai estar, que são aquelas perguntas bases que sempre vão perguntar. E aí uma coisa que antes de começar, nós temos que ter muito claro que eu estou dando as minhas respostas aqui, mas essas respostas não quer dizer que estão 100% corretas. É o meu ponto de vista, é a minha forma de ver o mundo. Talvez as pessoas, assim, vocês, tenham outras opiniões, está tudo bem. Eu sempre falo que o mais importante é falar português, ok? Então, falem bastante português. Sim, independente se é parecido com as opiniões do prof, não tem nada a ver. Ah, eu discordo sobre a opinião do professor. Não tem problema. Falando em português, está tudo bem, ok? Então nós vamos começar essa primeira etapa interpretando sim um elemento provocador. Então o professor vai entregar para você e você vai ter um tempo para pensar e entender. Então atenção, é lei. Quem tem 80 anos ou mais tem super prioridade, ok? Então que já vimos aqui, mais de 80 anos, então imagine pensando aqui é uma pessoa idosa, sim? Pode ser um idoso, uma idosa. Mas é super prioridade. Lembra, priorizar bem. Super prioridade aqui tem mais ainda prioridade, ok? De algum tipo de serviço que ainda eu vou ler, não entendi. Eles devem ser atendidos antes de todos, inclusive dos outros idosos, nas filas preferenciais de estabelecimentos públicos e privados, ok? Então eu comentei com vocês que a partir dos 60 anos já é um idoso, sim?
Mas a partir de 80 anos é muito mais prioritário, ok? Então aí vamos imaginar, assim, nós que somos da área de saúde, nós entendemos que essas pessoas aí têm umas condições mais sensíveis, ok? Tanto de ficar em pé, de esperar muito, então por isso que esse tipo de público a gente tem que ter uma atenção voltada maior. Então, temos mais outras informações aqui. A lei número 13.466 do ano de 2017 estipula a prioridade especial de idosos com mais de 80 anos. O autor da lei é o deputado Simão Cecim, atribuiu a criação e o sancionamento ao aumento da expectativa de vida e à formação de um grupo populacional com mais de 80 anos, bem como a características de vulnerabilidade mais acentuadas. Ok? Então aqui eu tenho todas as informações. Eu acho que ficou bem claro. Eu acho aqui que não tem nenhuma palavra, sim, como muito complexa. Lei, bem, e aí lei em português com a letra I. Lembra lá que nós temos poucas palavras com Y, sim, com a Y. Filas, eu acho que deu para entender aqui também. A imagem ajuda muito, sim, tem muito diálogo aqui entre a parte escrita e a parte imagética, assim, das imagens. Bom, então vamos lá. Então nós já vamos partir para a parte 2. Do que se trata o material? Então o material aqui, ele está tratando sobre um público, que é um público de idosos. Mas é qualquer idosos? Não. É os idosos que têm mais de 80 anos, que eles devem ter um cuidado ainda maior, uma atenção maior ainda das autoridades políticas e também da sociedade. Ok? E aí estão, aqui nesse elemento, ressalta uma coisa muito importante, que é a lei. Então, se é lei, ela tem que ser cobrada, ela tem que estar em vigor. Ok? Não é apenas temos que respeitar, porque isso nós já aprendemos da família, sim, respeitar as pessoas mais velhas, os maiores, sim. Mas aqui, aqui não, aqui quer ressaltar que são as pessoas de 80 anos a mais. Bom, agora número 1, vamos para a primeira pergunta. Você conhece essa lei brasileira? Qual a sua opinião? Vou ser bem sincero para vocês. Eu não conhecia essa lei. Não de 80 anos, eu sei que existe mais de 60 anos, ou seja, para mim, até então, passou dos 60 anos, aí eles têm um atendimento prioritário, ok? Mas aí, a partir desse conhecimento, desse elemento provocador, nós percebemos não, que, ok, 60 anos para cima tem atendimento prioritário, mas a partir dos 80 tem uma atenção ainda maior. Então, na minha opinião, eu não conhecia. E a minha opinião sobre esse elemento provocador é que eu acho super plausível, fundamental, importante ter esse tipo de lei. Por quê? A partir do momento que você tem alguém da família de 80 anos, sabe das limitações, dos cuidados, das necessidades básicas, nós entendemos que é fundamental, porque quanto mais, e aí nós ficamos um pouquinho mais velho, mais nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde. Então, qual a minha opinião? Super importante. Conhecia? Não conhecia, sim, mas é importante, ok? 2. Na sua opinião, que outros direitos os idosos devem ter, ok? Bom, aqui novamente nós podemos aqui citar, responder de várias formas possíveis. E aí eu vou tentar ser o mais genérico, assim, o mais geral possível. Por exemplo, eles devem, como aqui nessa imagem, eles devem ter prioridade, não apenas aqui, por exemplo, aqui nós estamos simulando um banco, sim, mas, por exemplo, no hospital, eles devem ter cuidados, assim, quando chega um senhor, uma senhora de 80 anos, deve ter um pouco mais de cuidado, deve ser um atendimento mais rápido. Eu acho também, também mais cuidado também da família com esse público, com esse tipo de pessoas. Lembrando que muitas pessoas, muitas famílias, não tem muita paciência com eles. E aí eles acabam deixando essas pessoas, sim, esse público, em asilos. Aí escreve com a letra S, asilos. Asilos em português são os ancianatos. Então muitas pessoas abandonam essas pessoas em asilos. Sobre transporte também, ter lugares aí reservados para essas pessoas, sim? Não apenas dentro da cidade, mas fora da cidade, ok?
Também nós sabemos aí como a saúde está um pouco mais debilitada, essas pessoas devem ter como pagar um pouco mais barato nos remédios, ok? Apenas algumas das minhas respostas, existem outras, ok? Que recomendações você daria para uma pessoa que deseja viver mais de 100 anos? O que eu falaria para essa pessoa? Praticar exercícios, estar bem com a saúde mental, estar ao lado das pessoas que querem ela bem, ficar perto da família, comer bem, de forma saudável, dormir bem também e aproveitar a vida. É importante viajar muito. 3. Não, 4, perdão. Qual a intenção no uso do termo superprioridade? Ok? Lembra lá que super, sim, aí quer dizer assim, que é algo assim, muito importante. E prioridade, já. Então são duas palavras conectadas para criar um sentido. Então, já sabemos que prioridade é para ter um cuidado aí a mais com esse público. Quando eu falo super, é para ter um cuidado ainda mais com esse tipo de público. Ok? Então, qual é a intenção, então, desse uso? Para dar muito mais atenção a esse tipo de público. 5. Quais são as vantagens e as desvantagens da longevidade? Ok? Longevidade é isso, seria uma vida longa, com qualidade, saudável, ok? E o Celpibra sempre gosta aí de falar de vantagens e desvantagens, sempre. Quais são as vantagens desse termo e as desvantagens? Para mim, as vantagens da longevidade é que você pode viver mais, pode conhecer mais pessoas, pode curtir mais sua família, pode aproveitar mais seus amigos, seus parentes, você pode passar seus ensinamentos de vida para outras pessoas. E as desvantagens, aí eu acho assim, é mais a questão física, ok? Que aí a pessoa vai se debilitando com o passar do tempo, mas aí são questões biológicas, aí todo mundo vai passar por isso. Então acho que isso seria uma das desvantagens. Tem outras? Existem outras, e aí cada um com sua opinião. Estamos preparados para a longevidade? Comente. Eu acho que atualmente melhorou muito comparado com os anos anteriores, sim, que aí era um pouco mais precário a situação do acesso dos idosos dos hospitais, de cirurgias, de tratamentos, de remédios. E hoje oferece muito mais oportunidades, sim. Então hoje, por exemplo, as pessoas vivem muito mais do que viviam antigamente, sim, porque a tecnologia, a biologia, a medicina, elas vão melhorando a partir de cada ano. Cada vez está muito melhor para tratar e cuidar de alguns tipos de doenças. Sim, lembrando que doenças, enfermidades. Como você se imagina ao chegar aos 80 anos? Ai, meu Deus, como eu me imagino? Olha, eu quero estar bem com minha família, praticando exercícios, dançando. Eu quero estar uma cabeça muito boa também com 80 anos, lúcido, respondendo bem, falando bem, podendo caminhar. Sim, porque tem coisas, por exemplo, caminhar, falar e escrever, principalmente o movimento de pinça, assim, que parece simples para a gente, mas apenas os ser humanos têm esse tipo de movimento. Parece fácil, mas quando você chega no 80, 90, 100 anos, é muito difícil. Então, coisas pequenas eu quero estar realizando de uma forma super bem, ok? E como os idosos são tratados no seu país, ok? Bom, como eu falei para vocês, isso vai de caso em caso, mas as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que me circundeiam, bem, ok? Eu vou falar, por exemplo, o meu pai, a minha mãe, a gente se trata super bem, tem qualidade de vida, eles caminham, eles, claro que tem algumas limitações de saúde, mas são tratados super bem. É diferentemente de outras realidades, ok? Então aí vai de, eu posso falar que sim e não. Sim, então vai depender muito da realidade, mas a maioria dos idosos que eu conheço são tratados muito bem, sim, no meu país. Sim, tem alguns direitos, são garantidos como direito a transporte, a saúde. A maioria dos brasileiros respeitam essas leis de super prioridade. Então, acho que super bem. Mas, claro, pode melhorar ainda mais. Ok? Bom, meninos, então nós terminamos a classe de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema, sim? Então, foi um tema sobre idosos, sobre melhor idade. Espero que vocês tenham gostado. Não existe apenas uma resposta, existem várias respostas. Mas o importante aqui é como se nós estivéssemos um diálogo, conversando. Ah, o que você acha? O que você pensa? E aí você pode se expressar da melhor maneira possível. Se tem alguma dúvida, pergunte ao seu professor ou no fórum de dúvidas ou no encontro sincrônico. Gostou da aula? Assista novamente. E aí, às vezes, você vai aprender algo diferente. E não deixem de fazer as atividades da plataforma. É super importante para você assimilar seus conhecimentos.
Ok? Então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, meninos.